Salve galera, tudo bom? Professor Eduardo, né, passando alguns videozinhos aí para a gente poder continuar na pegada, não perder o ritmo dos estudos, né? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho contigo sobre matrizes, né? Tem um vídeo anterior aí que a gente falou um pouquinho sobre multiplicação de matrizes e só, né? Só mostrei como funciona a condição e como resolve a multiplicação de matrizes. Foi um vídeo bem curtinho, se você não viu, acessa ele aí antes de ver esse vídeo. Por quê? Porque agora é a continuidade disso. Então eu quero meio que finalizar essa primeira parte aí de matrizes, né, a parte de operações e tudo. Eu vou falar um pouquinho da matriz identidade, falar da matriz inversa e também algumas propriedades que eu listei aqui que já já eu passo para vocês, tá bom? Então vamos lá, começando, vamos voltar um pouquinho no que a gente viu no vídeo anterior. Então a primeira coisa que a gente viu é que o produto de uma matriz A para uma matriz B, ela só vai existir desde que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Essa é a nossa condição. Então, se isso acontece, legal, a gente já sabe que o produto é possível de ser realizado. E aí a gente consegue descobrir a ordem dessa matriz resultante, a ordem da matriz produto, que vai ser quem? Vai ser o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda matriz, tá certo? Então isso foi uma das coisas que a gente falou no vídeo passado sobre a condição, né? Então tem alguns exemplos lá, tudo. Então, por favor, se você não viu, volte e olhe bem essas condições, porque é muito importante a gente lidar com isso aqui. E aí, para a aula de hoje, o que eu quero começar? Eu quero começar apresentando para vocês a matriz identidade, que é muito importante para nós, essa história da matriz identidade. Ela é uma matriz quadrada, tá? Sempre vai ser uma matriz quadrada, onde a diagonal principal, nossa diagonal principal, sempre tem os valores iguais a 1. Então perceba que, ó, diagonal principal 1, 1, 1, e até onde eu quiser, sempre vai ser igual a 1. Essa é uma condição nossa. Os demais elementos... Então, demais elementos sempre são iguais a 0. Foi o que eu coloquei aqui, ó, 0, 0, 0, 0, tudo para baixo ou para cima da diagonal principal é sempre igual a 0, beleza? Então, a nossa matriz de identidade ela sempre vai ter essa cara, sempre vai ter esse formato, uma matriz quadrada, a diagonal principal igual a 1 e os demais elementos sempre iguais a 0. Mas por que isso é tão importante para nós? A gente já vai falar na sequência aí a respeito das matrizes inversas, tá bom? Ela vai ser muito importante para nós. Antes da gente começar a falar disso, é o seguinte. O que significa um IN? Se a matriz ela é quadrada, eu não preciso ficar escrevendo que é uma matriz I de ordem 2 por 2, uma matriz I de ordem 3 por 3. Enfim, se ela é quadrada, eu só colocar o N, já fica subentendido isso. Então, por exemplo, se ela é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, eu não preciso desse 2 por 2, eu coloco só o 2. E 2 eu já sei que é uma matriz quadrada de ordem 2, onde a matriz de identidade vai ser isso aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Diagonal principal igual a 1, demais elementos iguais a 0. O I3 é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Diagonal principal igual a 1, demais elementos iguais a 0. E assim por diante, não importa a ordem que você tenha. A regra, o padrão aqui é sempre o mesmo, tá bom? E aí, vem aqui para a nossa telinha, que eu vou apresentar algumas propriedades agora. Ó. Olha só, eu listei aqui a primeira propriedade, associativa. A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C. Perceba que tem uma dancinha dos parênteses ali. Não importa a ordem que é apresentado esse parênteses, é isso que eu estou dizendo. Eu posso calcular primeiro A vezes B e depois multiplicar por C, que vai ser a mesma coisa que multiplicar o B vezes C, que é o que está entre parênteses ali do lado direito, e depois multiplicar pela matriz A. O resultado vai ser sempre igual. Portanto, se você nem quiser colocar parênteses, não tem problema. Você pode escrever isso apenas como A vezes B vezes C, desde que você respeite as ordens das matrizes que apareceram, o produto é sempre o mesmo aí. Na segunda propriedade, distributiva à direita. Então eu tenho ali um A mais B entre parênteses, e à direita eu tenho uma matriz C multiplicando. Então isso é a mesma coisa que a matriz A vezes a matriz C,
mais a matriz B vezes a matriz C, né? A distributiva, lembrando que é o nosso chuveirinho que a gente faz aí, nesse caso, para o lado direito. Professor, nessa propriedade 2, em vez de escrever ali A vezes C, eu escrevi C vezes A. Aí você errou, tá? Eu já vou comentar sobre isso. Na terceira propriedade, muito parecido com a anterior, porém agora é a distributiva à esquerda. Então eu tenho C vezes um A mais B, que é igual a C vezes A mais C vezes B, também fazendo o chuveirinho aí, fazendo a distributiva. O que eu quero ressaltar, tanto para a propriedade 2 quanto a propriedade 3, é que é muito importante você respeitar essa ordem com o que foi escrito aí, tá bom? Que é uma observaçãozinha que eu vou falar na sequência aqui depois contigo. Na propriedade 4, o elemento neutro. O elemento neutro é a nossa matriz identidade, que eu acabei de falar para ti, ó. A vezes a matriz identidade é igual à matriz A. Por quê? Porque a matriz identidade é o nosso elemento neutro da multiplicação. Da mesma forma, se eu pegar uma matriz identidade e multiplicar pela matriz A, também vai dar a própria matriz A. E a quinta propriedade, transposta do produto, que é A vezes B elevado à transposta, você pode inverter essa situação, né, fazer B vezes A e elevada à transposta de cada uma aí, ó, igualzinho o jeito que está na nossa propriedade. A vezes B elevado à transposta é a mesma coisa que B à transposta vezes A elevado à transposta. Então volta aqui comigo. O que eu recomendo para você fazer? Cria matrizes, inventa matrizes aleatórias. Coloca uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C. Claro que você não vai criar uma matriz 7x7, tá bom? Cria uma matriz simplesinha, uma matriz 2x2, para todas elas ali, ó. Lembrando que as condições de multiplicação têm que ser satisfeitas, então não basta você criar de uma forma sem norte aí. Cria respeitando as condições que a gente tem. E eu aconselho fazer 2x2, fica mais simples, fica mais tranquilo para a gente exemplificar. E vai testando propriedade por propriedade que ele está te dizendo, tá bom? Testa uma por uma, só assim a gente aprende essas propriedades. Caso contrário, você sempre vai ficar lendo esse negócio e nunca vai entender. Sempre vai ser um monstro aí, um negócio, você vai olhar e falar, matemática é tão difícil. Porra, mas você nunca tentou fazer um exemplo para o negócio. Então pega, monta um exemplozinho que eu garanto que isso aí vai começar a fazer parte, vai começar a fazer parte do seu raciocínio quando for resolver um exercício, tá bom? Eu quero chamar a atenção para a propriedade 4, antes da gente passar para cá. Volta comigo aqui na tela, ó. Propriedade 4 diz o seguinte, a matriz A vezes a matriz identidade é igual à matriz A. Vem comigo, ó. Vou fazer aqui embaixo, no cantinho. Não estava programado fazer isso agora, mas vou fazer porque me deu vontade. Olha só, eu vou criar uma matriz A igual a 1, 2, 0 e 3. Beleza. Perceba que eu criei uma matriz A de ordem 2x2. Então, que identidade eu vou utilizar? Eu vou utilizar a matriz identidade de ordem 2. Beleza? Então, vou pegar aqui a identidade 2, 1, 0, 0, 1. Então, o que diz a propriedade? Ele diz que se eu pegar essa matriz A e multiplicar pela identidade, tem que dar a própria matriz A. E perceba que ele chamou isso de elemento neutro. Por que elemento neutro? Volta mais um pouquinho comigo aqui, ó. Se a gente voltar lá nos números reais, eu sei que qualquer número, tipo o número 3, se eu pegar o número 3 e multiplicar por alguém para ser igual a 3, quem que é esse alguém? Ah, professor, é o número 1. Beleza, porque 3 vezes 1 dá 3. Perfeito. O nosso 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas é a mesma ideia da identidade. A identidade é o nosso 1 nos números reais. Ela, qualquer matriz que eu multiplicar pela identidade, sempre vai ser igual a ela. Olha só, para você não falar que eu estou te enganando. A matriz 1, 2, 0, 3. Vou multiplicar pela identidade. 1, 0, 0, 1. Fazendo essas continhas aqui, ó, lembrando que é linha por coluna. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu sei que você já sabe fazer multiplicação. Se não sabe, treina mais um cadinho, mas tranquilinho, eu sei que você consegue. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes 2 vai dar 0. Beleza. Agora, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Beleza. 0 vezes 1 dá 0, mais 3 vezes 0 dá 0.
0 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 1 é 3. Resolvendo essas continhas, ó, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 2 dá 2, 0 mais 0 é 0, 0 mais 3 é 3. Opa, olha só, é exatamente a nossa matriz A. Então perceba que multiplicar pela matriz identidade não me altera em nada. Por isso que ela é chamada de elemento neutro. Tá bom? Então eu acabei de fazer um exemplo do que você tem que fazer em casa. Criar matrizes e sair testando propriedade por propriedade. Beleza? Agora vindo aqui para a sequência, onde eu quero chamar bastante a atenção sua é aqui. Ó. Matrizes não se comutam. O que significa se comutar? Seguinte, professor, eu aprendi que a ordem dos fatores não altera o produto. Verdade. Se a gente pegar em números reais lá, ó, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, né? Isso aqui dá 6 e isso aqui também dá 6. Bacana, é verdade. Mas isso funciona para números reais. Quando a gente está falando de matrizes, isso não é sempre verdadeiro. Pelo contrário, a maioria dos casos é que ela não é comutativa. Tá? Ao salvo algumas condições, algumas matrizes, a gente consegue encontrar uma matriz A vezes B que seja igual a B vezes A. Então, olha só, eu vou escrever aqui, é de forma geral, tá? De forma geral. Forma geral, o produto A vezes B é diferente do produto B vezes A. Então, repetindo, não quer dizer que não existam matrizes comutativas. Existe, mas são raras, tá? A gente está falando que, de forma geral, a gente considera isso aqui como propriedade. Professor, mas eu vi numa prova, estava lá na questão 17, item 04, que falava que, dadas as matrizes A e B satisfeitas as condições de multiplicação, então é verdade que A vezes B é igual a B vezes A. Falso. Professor, mas você falou que existe, é verdade, mas você não sabe quais são essas matrizes A e B. Então, por isso que eu estou dizendo, de forma geral, isso é falso. Tá? A e B é diferente de BA. Agora, se ele te deu as matrizes, ele te deu as informações necessárias, aí o que você tem que fazer? Aí você tem que testar. Aí você vai lá e multiplica A vezes B e multiplica BA. Aí sim você consegue verificar se elas são ou não comutativas, que é o que eu vou fazer com você aqui. Ó. Eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz B. Então, eu vou calcular agora quem que é o produto AB. Então, você vai lá e faz. 1, 0, 3, 2, vezes 3, menos 1, 0 e 4. Então, fazendo essas continhas, lembrando que é sempre linha por coluna, 1 vezes 3 dá 3, mais 0 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 0 vezes 4 dá 0. Depois, segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 vezes 0, que é 0. Segunda linha, segunda coluna, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 2 vezes 4 dá 8. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, 3 mais 0 é 3, menos 1 mais 0 é menos 1, 9 mais 0 é 9, menos 3 mais 8 é 5. Então, esse é o resultado de A vezes B. Agora, calcula B vezes A. Vê o que acontece, ó. Matriz B, 3 menos 1, 0 e 4, vezes 1, 0, 3 e 2. Então, mesmo esqueminha, linha por coluna, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Primeira linha, segunda coluna, 3 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes 1 dá 0, 4 vezes 3 dá 12. E 0 com 0 dá 0, mais 4 vezes 2, que é 8. Olha só, 3 menos 3 é 0, 0 menos 2 é menos 2, 0 mais 12 é 12 e 0 mais 8 é 8. Aí eu te pergunto, esses dois resultados é a mesma matriz? Claramente não, né? Não preciso nem entrar no mérito, até porque não tem chance nem de passar perto, né? Porque nenhum dos resultados equivale ali. Se essa matriz é diferente dessa matriz, está provado aí, ó, que de forma geral, a matriz A vezes B é diferente da matriz B vezes A. Beleza? Então essa é a nossa primeira parte da aula de hoje, essas propriedades, lembrar um pouquinho da multiplicação, salvo, né? Muito cuidado com esta propriedade, tá? Não esqueçam dela.
tarefa para vocês fazerem em casa aí, ó. Depois, se não conseguir, deixa nos comentários aí do vídeo. Encontrar duas matrizes comutativas. Duas matrizes comutativas, tá? Então, em casa, você pega aí com o tempo, sai criando, sai montando exemplos, até conseguir montar duas matrizes A e B, que o produto delas sejam iguais. Você vai ver que vai dar um pequeno trabalho. A menos que você tenha uma sorte, uma criatividade muito boa logo de cara, talvez você passe aí uns 40 minutos tentando encontrar essa matriz até, né, chegar no resultado positivo aí. Tá bom? Na sequência eu vou falar, finalzinho da aula eu quero falar de outra observação que eu também vou deixar de tarefa para vocês. Então, enquanto você absorve, assimila tudo isso que eu falei para você aqui, eu vou apagar o nosso cantinho do outro lado para continuar a nossa aula. Então, se for necessário, pausa um pouquinho o vídeo aí, refaz as contas que nós fizemos, tá? Pega bem essa ideia, que agora eu vou falar de uma outra coisinha contigo. Então, beleza, pausou, já acompanhou, então vem comigo aqui agora, ó. Quero falar contigo sobre matrizes, ou matriz inversa, melhor dizendo, né? Matriz inversa. Então, o que é a ideia dessa matriz inversa? É o seguinte, eu tenho uma matriz A, como a gente sabe em matemática, inverso a gente simboliza por -1, beleza? E isso tem que ser igual à matriz identidade. Professor, como assim? Não entendi. Olha só, vamos voltar para os números reais. Se eu tenho o número 2, aí eu pergunto para você, qual que é o inverso do 2? Eu vou dar a chance de você não responder -2, tá bom? Se quando eu falei qual o inverso de 2, sua cabeça automaticamente falou -2, cuidado, tá? Não fala para ninguém que você pensou isso, só acompanha aqui. O que eu tenho embaixo do 2? Eu tenho o número 1, beleza. Se é o inverso, o que eu preciso fazer? Professor, eu preciso inverter. Tá ficando melhor a situação. Então eu vou inverter esse cara. Pronto, inverti. Eu tinha o 2 sobre 1, inverti ele, 1 sobre 2. E quando eu multiplico esses dois caras, qual que é o resultado que eu encontro? Professor, isso aí dá 1. Legal. E agora há pouquinho eu falei para vocês que quem que é o 1 na matriz? É a matriz identidade. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Pegando uma matriz, multiplicando pelo inverso dela, e isso tem que dar o elemento neutro. E quem que é o elemento neutro? É a matriz identidade. Percebe que isso aqui funciona para qualquer número real. Eu posso pegar aqui 3 sobre 4, por exemplo. Quem que é o inverso de 3 sobre 4? 4 sobre 3. E o produto deles vai dar igual a 1. Eu posso pegar 5 sobre, sei lá, sobre 13. 13 sobre 5 dá 1. E assim por diante. Beleza? E isso também funciona para as matrizes inversas. Desde que ela possua inversa. Tá bom? Que não vai ser o caso hoje. Tá? Não é nesse momento que eu vou ensinar vocês como identificar se uma matriz tem ou não tem inversa. Professor, eu queria tanto que você ensinasse isso. Eu vou ensinar, mas primeiro eu preciso falar de determinante, tá bom? Por enquanto, a gente vai se virando com o que tem. Então, o que é a ideia? Só repetindo. Tem uma matriz A, preciso encontrar uma matriz inversa para que o produto dela seja igual à identidade. Então, olha só, nosso primeiro exemplo, eu vou pegar aqui o seguinte, ó, tem uma matriz 1302, que é quase a matriz que a gente utilizou ali, ó. A matriz 1302. Eu quero encontrar a inversa dessa. Então vai funcionar da seguinte forma. A matriz A é uma matriz 2 por 2. Eu preciso encontrar uma inversa. E isso tem que ser igual à matriz identidade, que também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Portanto, se ela é uma matriz quadrada de ordem 2, 2 por 2. Então, olha só, por que as condições, o início do nosso conteúdo é muito importante? O que acontece para esse produto, essa multiplicação existir? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, sinal que meu número de linhas da matriz inversa tem que ser 2. E além disso, eu sei que a matriz resultado, o número de linhas dela vem do número de linhas da primeira,
E o número de colunas vem da segunda. Então, se aqui é 2, necessariamente aqui também tem que ser 2. Então, automaticamente, você já descobriu a ordem, né, a ordem da sua matriz inversa de quem você vai ter que calcular. Feito isso, eu vou substituir os valores agora. Minha matriz A é 1, 3, 0, 2. Minha matriz inversa, que eu ainda não sei quem é, e isso tem que ser igual à minha matriz identidade, 1, 0, 0, 1. Olha só que bonitinho. Tudo que a gente não conhece na matemática, a gente chama do quê? Ah, professor, de x. Mas esse x é sinal que a gente está dando um nome para alguma coisa, a gente chama de incógnita. Aqui eu vou chamar de ABCD. E aí basta você fazer esse produto, igualar a sua matriz identidade, fechou, tá? Está calculada a sua matriz inversa. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui o nosso lado direito para poder dar continuidade. Pode ir fazendo já o produto, caso você queira. Se não, você me espera e a gente faz junto, não tem problema. Então, fazendo a nossa multiplicação, ó, a gente vai encontrar dois sisteminhas. Cuidado para não confundir na hora de fazer as multiplicações. Ó. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes A dá A, mais 3 vezes C, 3C. Que é igual, primeira linha, primeira coluna, vale 1. Já monta outro sisteminha aqui ao lado. Ó. 1 vezes B, que é a primeira linha, segunda coluna. Né? Então, 1 vezes B dá B, mais 3 vezes D. Isso tem que ser igual à primeira linha, segunda coluna, que é 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes A dá 0, mais 2 vezes C. Isso é igual, segunda linha, primeira coluna, 0. Por último, segunda linha, segunda coluna, 0 vezes B dá 0, mais 2 vezes D, tem que ser igual a segunda linha, segunda coluna, que é 1. Beleza, chegamos em dois sisteminhas, né, duas equações, duas incógnitas para cada. Perceba que esse 0 eu já posso até eliminar. Por que eu posso eliminar? Porque eu já encontro o valor de C direto. Ó. Se 2 vezes alguém tem que ser 0, necessariamente esse alguém é 0. Então já descobrimos C. Também já descobrimos D. 2 vezes D é igual a 1. Então D é igual a quem? Isolando ele, D vale meio. Certo? Já temos dois valores de graça. Muito bem. Agora volta aqui, ó, pegar a primeira equação. A mais 3C é igual a 1. Então A é mais 3 vezes C, que vale 0, que é igual a 1. 3 vezes 0 dá 0, portanto A vale 1. E aqui? Aqui a gente vai ter que B mais 3D tem que ser 0. Então B é igual a menos 3D. Só que quanto que vale D? D vale meio. Então B é igual a menos 3 vezes meio, que vai nos dar a resposta aí, menos 3 meios. Beleza. Encontrou os valores de todas as incógnitas? Então a gente tem aí ó, que a matriz inversa procurada é dada por valor de A, valor de B, valor de C e valor de D. Pronto. Essa é a nossa matriz inversa. Então, o que eu quero que você faça aí na sua casa? Agora você vai pegar essa matriz A, 1, 3, que a gente tinha aqui inicialmente. Ó. Você vai pegar aqui essa matriz A, 1, 3, 0, 2, vai multiplicar pela inversa que nós encontramos, que a gente já tem esses valores, e vai verificar. Você vai ver que o resultado que você encontrar aqui ó, vai ser exatamente 1, 0, 0, 1. Beleza? E, além disso, o que eu tenho? Eu tenho que, se você fizer ao contrário, pegar a inversa e multiplicar por essa matriz, também vai dar a identidade. Então, por favor, faça esse teste, tá? Não basta chegar na resposta. Chega e testa. É assim que a gente vai começar a falar a mesma língua aí, vai começar a aprender bem essa parte. E aí eu vou deixar uma outra tarefinha para você. Caso você não consiga, né, repetindo, deixe aí nos comentários, avisa, ô professor, não consegui aquele exemplo no finalzinho do vídeo. Aí eu faço um comentário lá se for suficiente, senão eu até gravo uma outra videoaula aí para falar desse exemplo, que é o seguinte, eu tenho a matriz, chamada de matriz Z de exercício, a matriz 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Eu quero que você encontre, se possível, a matriz inversa desse cara. Adianto, não vai existir inversa. Tá? Não existe inversa essa matriz. Então, professor, por que você está pedindo para eu calcular?
Eu quero que você entenda por que não vai existir. Eu quero que você perceba o motivo dessa matriz não ter inversa. Então deixa aí de tarefinha para você, ok? Espero que faça, e se não conseguir fazer, se tiver problemas, me avise que a gente entra em contato, tá bom? Para finalizar, eu vou deixar mais um exercíciozinho. Pô, professor, mas você está complicando a situação aí, né? A vida é assim. Que é o seguinte, uma outra coisinha que eu quero que você pense. Eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B. Existe o produto, tá? As condições estão satisfeitas. Se A vezes B der a matriz nula, ok? Então, vamos chamar aqui de uma matriz 2 por 2, B uma matriz 2 por 2, uma matriz nula também de ordem 2 por 2, para ficar mais fácil. Certo? Então existe o produto, A vezes B deu a matriz nula. Isso acontece porque A é igual a matriz nula ou B é igual a matriz nula? É essa a minha pergunta. Para que A vezes B seja zero, necessariamente A ou B tem que ser zero? Tá? Então tem essas duas perguntinhas. A primeira aqui, verificar o porquê que essa não tem inversa e me responder se isso é uma condição ou não. Fechou? Então fica assim. Muito obrigado. Aproveita e se inscreva lá no canal para acompanhar os vídeos que a gente está colocando. E até uma próxima. Beijos e abraços.